Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Eu saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindo ao Denir, Rômulo, nosso convidado Nacélio Maia também já está conosco. Boa noite, sejam bem-vindos. A irmã Mazé, abraço, irmã Mazé, também já está aqui participando. Bom, hoje é o nosso segundo encontro da nossa programação para toda a família, né? Estamos falando sobre a família e a quarentena, impactos e possíveis caminhos. Hoje vamos receber o querido pastor, o nosso irmão Nacélio Maia. Ele vai falar sobre o aspecto financeiro. Então convide os amigos para estar participando junto com a gente deste momento, clicando aí nesse aviãozinho, tá? Você pode estar enviando esse ao vivo para os seus amigos, seus familiares, tá? No final ele também vai fazer uma oração pelas famílias. Então fique com a gente até o final, participe também enviando a sua pergunta, ok? A sua participação também é muito importante. Deixa eu dar boa noite aqui para quem está entrando, Neton, a Rejane, Luciana, sejam todos muito bem-vindos. A irmã Zuleide. Bom, eu vou convidar então o nosso irmão Nacélio Maia, sem perder tempo, que hoje o assunto é muito importante. A Ceice, seja bem-vinda, Ceice, a Luíris, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, o nosso convidado de hoje, ele tem 54 anos, ele é casado, 4 filhos, está presidente da Igreja de Cristo na Aldeota, ele também é pastor auxiliar do título em gestão estratégica de negócios e é teólogo pela Faculdade de Teologia Sul-Americana. Seja então muito bem-vindo, nosso amigo. É um prazer te receber aqui nessa live. Boa noite, meu querido irmão, meus irmãos dessa igreja, dessa comunidade que eu tenho um amor especialíssimo, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, aqui está chovendo bastante. Estou te ouvindo, junto com a chuva também. Eu estou na área de varanda aqui fora e não deu tempo eu mudar, a chuva chegou antes de eu mudar para outro local, mas a gente fica aqui à disposição para conversar sobre esse tema, e aí, do jeito que você achar melhor, se a gente puder, já começa aqui. Vamos começar agora. Desde já eu quero agradecer a tua disponibilidade, tá, em estar aqui mais uma vez participando. A comunidade CHJ tem um carinho imenso por sua pessoa, que é sempre tão disponível para a gente. Então, nesse momento, eu passo a palavra para ti, fica à vontade, tá? Legal, bacana. Privilégio mesmo, viu? Um privilégio muito grande. Eu me deleito todas as vezes que eu tenho a possibilidade de alguma forma, interagir com essa comunidade que mora de verdade, assim, no mais profundo do meu coração. Amo demais, amo demais. E, assim, tenho uma afinidade enorme com esses irmãos que eu quero um bem tão grande. E o tema é um tema meio desafiador, né? Falar de finanças, né? Falar de dinheiro, principalmente num momento tão difícil quanto esses, né? Mas a gente, né, pede aqui a inspiração do Espírito Santo de Deus para que nos conduza nesse momento, para que a gente possa ouvir a sua voz, né? E assim, eu queria, como sempre, né? Eu gosto sempre de trazer palavra, né? Seja o assunto que for, se for música, se for finanças, se for uma reflexão mesmo da palavra, se for arte, seja lá o que for, a gente sempre gosta de trazer uma pitada de palavra, né? Amanhã nós vamos fazer uma live sobre música, sobre louvor e adoração. Legal. E certamente vai ter muita palavra nisso aí, né? Então, assim, eu queria começar lendo um texto rápido que está dentro da peça literária chamada Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vocês vão ouvir um trovão aí, porque teve um raio aqui muito grande. Não sei se está dando para ouvir aí. Eu ouvi não, mas eu vi. A claridade. Bom, então assim, Mateus 6, de 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E deixa eu repetir esse último ponto do
desse trecho bíblico, dessa pérola bíblica. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, dinheiro é bom, dinheiro é necessário, né? É importante, mas ele é bom, é necessário e é importante para aquilo que faz bem, né? Então, assim, a gente percebe que no ministério de Jesus, o pobre acolheu rapidamente essa mensagem do reino de Deus, do reino do Cristo, porque ele se percebeu sem nada nele mesmo e percebeu que poderia, digamos assim, acolher todas as coisas em Cristo Jesus. Ou seja, eles não tinham nada neles mesmos, né? Mas eles poderiam exercitar a dependência em Cristo Jesus. Isso trazia paz para os corações, essa paz inconfundível. Isso trazia alegria, essa alegria completa e perfeita que o apóstolo Paulo nos ensina tanto nas suas cartas. E ele também traz esperança, essa esperança inconfundível, né? E assim, volto a dizer, o dinheiro é bom, é necessário, é útil, é importante, mas para aquilo que faz bem. Então, quando Jesus assumiu esse ministério, que ele se voltou muito para os pobres, né? Tem até uma passagem que diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é uma palavra, por exemplo, que nos ensina a invalidar, por exemplo, o rico como um filho de Deus, de jeito nenhum. Ou seja, só que quando a gente compreende a mensagem genuína do Evangelho, nós podemos ser rico ou pobre, porque nós nem nos corrompemos na nossa riqueza e nem nos fragilizamos na nossa pobreza. Nós mantemos as virtudes de Jesus, independente da riqueza ou da pobreza. A questão é porque, na naturalidade dos fatos, o rico confia muito mais na sua conta bancária, confia muito mais nas suas influências pessoais, confia muito mais na posição social que ocupa, nos bens que possui, né? Mas, assim, isso não quer dizer que o rico não possa entrar no reino dos céus. Basta ele compreender na genuinidade, né, o evangelho do nosso lindo e doce Jesus, que ele não se corromperá na sua riqueza, assim como o pobre não se fragilizará na sua pobreza. Vai ter um trovão grande agora, que tem um relâmpago grande aqui agora. É bênção. Queridos, então, a partir dessa introdução, algumas perguntinhas básicas aí. Só. Você administra bem as suas finanças? Você gasta mais do que ganha? Você planeja bem os seus gastos? Vai pensando nessas perguntas aí. Você é um dos que tem a síndrome dos endividados? Eu tenho um amigo que diz assim: rapaz, eu preciso estar devendo o tempo todo, senão não corro atrás. Eu acho um negócio meio estranho. Mas, assim, você se vê gastador, investidor ou poupador? Né? Você honra a Deus com seus recursos financeiros? Você, por exemplo, é um ofertante, é um dizimista na sua comunidade? Nós não vamos nem entrar nesse detalhe, nessa informação, porque aqui cabe toda uma live, né? Mas, assim, pensa nisso. Você pratica a generosidade? Você investe no reino de Deus? Algumas perguntinhas, né? Então, assim, quem nunca teve problema financeiro? Fala aí, meu irmão. Quem nunca na vida teve... Difícil, tudo bem, difícil. Aqueles que nascem em berço de ouro, de repente, sei lá, mas é tão raro. Quem nunca passou algum aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar dívidas, comprar alguma coisa, crescer na vida financeiramente? Se você respondeu, bem-vindo ao clube dos normais. Você é um normal. Está tudo tranquilo com você, não tem nada de errado. Porque esses problemas antigos, né? O ser humano insiste muitas vezes em dirigir a sua vida baseado em falsos valores e não nos valores de Deus, né? Então, há muito tempo a área financeira tem provocado inúmeros problemas e distúrbios. Olha, nas relações até familiares, né? Distanciamento no relacionamento conjugal, familiar, por conta de problemas financeiros, insegurança familiar por conta de problemas financeiros, irritação, tensão, saúde afetada, mau testemunho diante da sociedade, tudo isso provocado por dificuldades financeiras. E isso se agrava mais nos nossos dias, e nesse momento agora que a gente vive essa pandemia do coronavírus, né? Isso se agrava muito, né? Então, assim, essas situações financeiras são sempre marcadas pelo consumismo, pelo materialismo, pelo viver na moda. Ou seja, eu caminho muito por esse sertãozão, por esses lugares aí, os mais estranhos possíveis,
e às vezes ali caminhando pela estrada, você vê aquelas casinhas bem simplesinhas. Eu sei, rapaz, essa casa não deve ter um ferro de passar, mas tem uma antena parabólica em cima, com TV a cabo, e muitas vezes assim com celular de última geração, ou seja, as pessoas fazem verdadeiros sacrifícios, né, financeiros para fazer uso desses bens, né? E assim, às vezes até por procura de status, né? Então, deixa eu citar só alguns pontos para a gente alimentar a conversa do ponto de vista bíblico, para já sair dessa ambiência e entrar direto no nosso assunto. Segundo a Bíblia, nós podemos usar o dinheiro para suprir as nossas necessidades pessoais e familiares, está lá em 1 Timóteo, tá certo? Para nos proteger, né? A gente lê isso lá em Eclesiastes, capítulo 7. Para construir herança para os filhos, está lá em Provérbios. Para ajudar outras pessoas, de novo em Timóteo. Para ajudar nos trabalhos da igreja, 1 Coríntios. Para adquirir comodidade, em Eclesiastes a gente vê isso. E depois, seguindo os princípios bíblicos para gastar sabiamente o dinheiro, a gente vê, por exemplo, em Mateus 6,21, atrelando os seus gastos aos seus objetivos, né? Ou seja, não é o desejo mero, né, de entesourar riqueza, né? Ou seja, porque se for esse, aí o seu coração está denunciando onde é que está o seu valor e o seu tesouro, né? Então, assim, também ensina a se planejar em Provérbios, ensina a eliminar o hábito da dívida em Provérbios também. A Bíblia ensina a gente a ter contentamento com o que a gente tem em 1 Timóteo. E ela ensina também a como a gente fazer compras, examinar as nossas compras lá em Provérbios, né? Eu vou mandar esse estudo todo aí para a igreja, para depois vocês distribuírem com as pessoas que participaram da live. Depois Legal. Você pode mergulhar nessas porções bíblicas aí e ratificar tudo isso, né? Então, assim, o que é que eu queria falar para vocês, né? Assim, com relação a esse problema da pandemia. A pandemia mudou o relevo da humanidade, mudou a história do planeta. A gente tem visto alguns até dizerem que nós começamos o século XXI agora. Então, bem-vindos ao século XXI. Teremos que nos adaptar, nos acostumar ao novo normal, né? Ao novo normal. E assim, o impacto na vida das pessoas e das famílias se dá especialmente pelo único remédio que nós temos nesse momento, que é o isolamento social, que é o afastamento social, como único instrumento de combater o vírus. O isolamento social, eu costumo dizer que é uma medida primitiva, ela é rudimentar, mas infelizmente é a única que nós temos. O isolamento social não é um plano B, não é uma segunda alternativa, é o único plano que nós temos, é a única alternativa que nós temos, porque simplesmente nós não temos uma vacina, nós não temos um medicamento adequado, nós não temos um tratamento abalizado. Então, nós só temos como instrumento mesmo de combate do vírus evitar que ele circule e que ele passe no menor espaço de tempo possível para que a gente possa voltar à vida normal. Só que esse isolamento para a vida em todas as áreas, para a vida profissional, para a vida de quem estuda, ou seja, para a vida de quem trabalha, para a vida de quem precisa transitar, ou seja, parou o mundo, né? Parou o mundo. Então, assim, o mundo para, as empresas param e a economia também para, né? E o desemprego dispara. Enquanto tudo para, o desemprego dispara, né? Então, nós passamos a reaprender a viver o novo normal. Então, eu, sinceramente, gostaria, aqui e agora, de estar conversando com os meus irmãos muito mais sobre a paz que excede o entendimento, a alegria completa e perfeita que Paulo nos ensina, a inequívoca esperança que vem de Cristo Jesus. Eu gostaria muito de estar conversando com vocês sobre esses temas, mas esse tema é muito importante e vamos conversar com eles, sobre ele, né? Então, nós temos algumas tendências, aqui. A elevação forte do desemprego, né? O aumento expressivo da economia informal, dizem que nós teremos 50% depois do coronavírus, nos primeiros momentos pós-coronavírus, a economia informal chegará a 50%.
ou seja, menos empregados, mas aí nós vamos precisar ter mais empreendedores. É sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. É a diminuição da renda, a renda tende a cair um pouco, a quebra de muitas empresas, principalmente pequenas e médias, né? E o Estado com problema de arrecadação e também de cumprir o seu papel junto aos habitantes, né? A população. Com relação às pessoas e às famílias, quem perdeu o emprego, né? Quem conseguiu manter o emprego, quem vive, por exemplo, quem é um trabalhador público, né? Ou seja, que tem a estabilidade, né? Isso aí, assim, de certa forma, pode ficar mais, pelo menos menos preocupado, um pouco mais tranquilo, né? Mas da iniciativa privada existe uma ameaça muito grande, né? Quem teve a redução de renda, quem já trabalhava na informalidade, todo esse pessoal aqui é para quem a gente quer falar agora, né? Porque é hora da gente repensar tudo, é hora da gente pensar criativamente, para a gente seguir produzindo e se manter firme a despeito dessas dificuldades. Então, assim, o que é que eu começaria a falar para vocês como ações vitais? Agora, com rigor, mas porém com equilíbrio, sem a gente entrar no desespero. Nós temos que repensar e definir o nosso orçamento familiar. Mas repensar mesmo. E aí, meu irmão, se você não gosta de fazer, cria uma coragenzinha aí, um ânimo, uma inspiração. Pega um pedaço de papel, uma caneta, ou se você puder, melhor ainda, montar uma planilha Excel e iniciar a montagem desse orçamento familiar. Porque é hora da gente replanilhar tudo. As nossas receitas versus as nossas despesas. Então, você precisa pegar, por exemplo, qual é o histórico das suas despesas, conta por conta. Quanto eu gasto de aluguel, quanto eu gasto de energia, quanto eu gasto de água, quanto eu gasto de telefone, quanto eu gasto com a escola dos filhos, quanto eu gasto com a alimentação. E abrir isso numa planilha, conta por conta, baseado, por exemplo, na sua... Vamos pegar aí a média dos últimos meses, pode ser dos últimos 3 meses, dos últimos 4, 5, 6 meses, você escolhe, mas você coloca ali a sua referência. A partir dessa referência do que era, você vai projetar para frente novas metas de gasto em todas essas contas. E a gente vai dar aqui algumas dicas de como você pode fazer algumas dessas ações, né? Então, assim, você tem que avaliar a partir de agora as suas receitas e as suas despesas, né? É hora da gente replanejar, né? Registrar a renda, né? A renda familiar e a média dos gastos, conta por conta do que você vai projetar para os meses seguintes. Eu faria isso até dezembro. Quando você abrir essa planilha, você vai abrir essa planilha sob o ponto de vista do que você está planejando como novos gastos. Por exemplo, energia. Minha média de energia deu R$200, R$250. Eu vou economizar 30% dessa conta. Então, a minha meta passa a ser, se era 250, agora vai ser 195. Aí você coloca ali, o seu planejamento, 195. Se você achar que isso se mantém pelos próximos 4 meses, você repete. E depois do 5º mês, você entendendo que a situação começa a voltar à normalidade, você pode voltar também ao que era, ou manter naquele padrão, que eu acho que se a gente aprender a viver com menos qualificadamente, isso é melhor, né? Porque o mundo vai reaprender. As empresas, por exemplo, vão reaprender a questão do home office. Funcionou e está funcionando bem para muitas empresas. Então, provavelmente, essas empresas vão redesenhar todo o planejamento a partir disso. Funcionou bem, por que eu vou ter um prédio para 3.000 funcionários na Avenida Paulista, onde eu gasto milhares e milhares de reais, se eu posso, por exemplo, ter a grande parte da minha força de trabalho trabalhando em casa, em home office, produzindo melhor do que produzia lá. Então, tudo vai ser redesenhado, mas você precisa fazer uma reunião familiar, marido, mulher, alguns filhos, se for o caso, e repensar despesa por despesa, estabelecer uma nova meta de gastos e colocar plano versus real. Então, a partir do mês de junho, quanto é que eu vou gastar de energia, de água, de aluguel, tudo aqui é o plano. E você coloca isso mês a mês. E você vai começar a acompanhar o real dessa história. Eu planejei gastar R$195 de energia. Gastei 198, perfeito, estou muito pertinho ali, estou dentro da meta. Gastei 250, não consegui. Tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui.
preciso desligar o ar-condicionado durante o dia, preciso fazer alguma coisa. Né? Se tem chuveiro aquecido, de repente, nessa época quente, tomar banho normal, com água natural e tal. Pensar em algumas coisas que você pode desligar todas as luzes, dá para fazer isso, dá para gerar até um pacto da família, um novo planejamento familiar, envolvendo todo mundo, isso é muito legal e isso é muito bom. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é listar todas as suas despesas na média histórica anterior e projetar uma nova meta para cada uma dessas despesas doravante. Vamos ter que aprender a gastar menos, a viver com menos. Porque mesmo que a gente mantenha os nossos empregos e os nossos trabalhos, nós vamos ter que aprender a viver com menos. E depois, quando esse novo normal voltar para uma condição de normalidade mesmo, de fato, aí a gente vai devagarinho administrando isso e vendo o que é que pode fazer e até voltar para algumas coisas que ficaram muito apertadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria falar para vocês é renegociar dívidas, despesas e contratos. Queridos, colégio, por exemplo, deixa eu dar uma informação para vocês. Existe uma lei estadual que obriga os colégios a darem desconto nas mensalidades, colégios particulares. Esse desconto varia de acordo com o tamanho de cada colégio. Quanto maior o colégio, quanto maior o faturamento, menor o desconto. Eu já vi aqui no meu filho mais novo, né, que o desconto que a escola tem que dar pela lei estadual é de 17,5%. Veja isso, corra atrás e gere essa redução de despesa no seu orçamento. Já coloque isso como dentro daquele planejamento de meta de gasto na conta colégio, esse novo valor, e a gente precisa correr atrás lá no colégio e garantir isso. Por exemplo, aluguel. Se você vive de aluguel, mora de aluguel, lá na empresa nós conseguimos renegociar e eles deram um desconto de 50% em 3 meses. 3 meses. E a gente não teve que conversar muito. O mais interessante que eu achei foi isso. É que o dono do imóvel já compreendeu rapidamente que é muito melhor ter um inquilino que ele sabe que paga bem e que depois da crise vai continuar pagando e volta para o normal, do que ele perder aquele inquilino e ele tentar, digamos, colocar o imóvel dele para alugar e passar 1 ano sem alugar, 6 meses sem alugar. O prejuízo é muito maior. Então, pode ter certeza que todo proprietário de imóvel hoje sabe que é muito melhor negociar com o seu inquilino por um tempo aí de 3 meses, 4 meses, 2 meses, sei lá, o tempo que for possível na negociação, para que ele mantenha o seu inquilino e esse prejuízo seja pequeno, calculado, 2, 3 meses. Então, renegocie seu aluguel e já coloque lá, tá certo, o novo valor renegociado. Plano de saúde. Plano de saúde não tem muito o que fazer, assim, mas uma coisa você pode fazer. Se você está numa época de reajuste, todas as operadoras estão sensíveis a não implantar reajuste. Então, você pode ligar lá e dizer, não, eu não posso pagar o reajuste do plano. E se realmente não está dando para pagar o plano, e você não pode perder o plano, porque o plano hoje é algo fundamental, principalmente numa ambiência dessas, né, de um vírus desse circulando aí, você pode, por exemplo, se você já está em atraso com 1, 2 parcelas, não pode deixar passar a terceira, porque eles podem cancelar por inadimplência, né, por mais de 60 dias. Mas você pode ir lá no plano e negociar um parcelamento dessa dívida e continuar pagando. Os planos estão dividindo em 10 vezes, né? Estão dividindo isso. Você divide no cartão de crédito em 10 vezes o valor das parcelas atrasadas. Dá para fazer muita negociação boa. Telefone e internet, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Também as operadoras elas não vão cortar, elas têm um pacto entre elas de não suspender os serviços, mas ela pede que as pessoas busquem as operadoras para uma renegociação quando está mais difícil. Então, assim, perceba que você pode fazer um bocado de coisa. Então, todas essas mexidas orçamentárias para baixo que você pode implementar, você já vai colocar ali na sua planilhazinha como meta para os próximos meses. E você precisa acompanhar isso, né? Porque essa meta precisa ser cumprida, né? Porque quanto mais você cumprir essa meta, mais dentro do seu orçamento você vai estar. Dívidas com bancos. Fuja, pelo amor de Deus, de cheque especial. Olha, meu amigo, tem 2 coisas que ainda são cruéis com o consumidor no Brasil. É o refinanciamento do cartão de crédito. Refinanciamento não, é o que nós chamamos de crédito rotativo, é quando você paga aquele mínimo e refinancia o resto.
e quando você entra no cheque especial. Esses juros são criminosos, são juros abusivos, absolutamente insuportáveis, não dá. Então, se tem alguma dívida com o banco, você vai lá e os bancos, principalmente os bancos públicos, eles estão dando carência. Se você tem, por isso, você paga todo mês lá R$ 800 de uma dívida que você contraiu, de financiamento de uma casa, de um carro, você pode chegar lá para o banco e dizer, olha, apertou, está muito difícil, e eu quero reprogramar esse pagamento para daqui a 90 dias. Ele suspende esse pagamento por 60, 90 dias. Alguns bancos querem colocar algum custozinho em cima disso, pelo menos o custo da inflação desse dinheiro que nós chamamos de Selic, né? Mas vale a pena, de qualquer forma, se tiver apertado. Então você pode fazer desse jeito com o banco, né? Fazer uma nova programação de pagamento. Cartão de crédito, de jeito nenhum usar o rotativo. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque é uma crueldade esse nível de juros. Eu ainda acho uma coisa escandalosa. Eu não sei como é que a autoridade permite que isso aconteça. O melhor jeito é você negociar um parcelamento. Ou até mesmo, os bancos, geralmente, quando você tem uma relação com o banco por muito tempo, os bancos costumam dar o que nós chamamos de CDC, que é crédito direto ao consumidor. É uma linha de crédito pré-aprovada. O custo desse dinheiro é mais baixo. Então, vale muito mais a pena você ter acesso a essa linha de crédito e quitar, por exemplo, um cartão de crédito que os juros são absurdos, né? Ou uma própria dívida com cheque especial, é muito mais interessante fazer isso. Contratos com cursos e academias. Se você pagou, se você já deu adiantamento e você não está indo nem para o curso e nem para a academia, você pode suspender esses contratos, você pode pedir o ressarcimento desse valor, né? E você para de pagar, suspende os pagamentos e pede ressarcimento. Isso é amparado pela legislação nesse momento de coronavírus, né? Então, assim, é hora da gente usar todos os créditos que a gente tiver. Se você tem, por exemplo, planos de fidelização, que muitas empresas têm, quilômetros de vantagem, DOTs, premia, até milhas de companhias aéreas, que às vezes você pode trocar por algum tipo de produto, é hora de usar esse lastro, essa moeda, esse ativo que você possui. Se tem que abastecer, você está lá com 10 mil pontos no quilômetro de vantagem, usa os pontos ao invés de usar dinheiro, né? Então, usa os créditos que você tem em todos os programas de fidelização. E aí, para quem perdeu o emprego, meu irmão, a essa altura do campeonato, qual é assim, a atividade possível, né? Então, assim, nós vemos aqui algumas coisas que a gente pode sugerir para você pensar em fazer, né? Só que antes, eu queria só reforçar algumas coisas aqui, que eu acho muito importante. Cuidado com os cartões de crédito, cuidado com despesa em cheque especial, né? Cuidado com a organização das contas, pesquise muito preço, muito, né? É muito importante que você não compre agora de qualquer jeito, né? Ou seja, pega aí pela internet mesmo, vê qual é o preço do feijão em vários supermercados, do arroz, do açúcar, né? Da fruta, né? É hora de fazer uma pesquisa mesmo, é hora de dar importância a cada centavo que a gente ganha, né? É hora também da gente se desapegar de algumas coisas, né? De coisas que não têm mais utilidade ou a gente não usa, algum eletrônico, algum eletrodoméstico, roupa que a gente não usa, sapato. É hora de você fazer negócio com isso. Tem gente fazendo troca, tem gente fazendo até venda mesmo pela internet de coisas em bom estado, eletroeletrônico, né? Roupas em bom estado, né? E assim, alimentação. É fundamental que a gente, por exemplo, hoje, evite pedir a comida delivery. É mais interessante a gente fazer a compra dos insumos no supermercado e fazer a comida em casa. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Né? Mas assim, é bem mais em conta. Isso vai gerar, no final do mês, uma economia importante. Né? Então, comer fora de casa que a gente fazia quando trabalhava fora, né? A minha sugestão se você precisa reduzir a sua despesa, ao invés de ir para o restaurante, leve a sua comida de casa. Então, assim, nesse momento agora da pandemia, onde nós estamos em isolamento, compremos os insumos e façamos a comida em casa, que isso vai gerar uma boa economia, né? E aí, assim, algumas coisas que a gente pode pensar para fazer, e depois aqui a gente abrir para o pessoal perguntar, né?
tudo ligado à alimentação, nós temos alguma chance de ter sucesso. Por exemplo, se você sabe que tem no seu bairro as empresas que estão abertas porque é serviço essencial, supermercados, né? Ou seja, farmácias, essas pessoas geralmente almoçam ali mesmo. De repente, se você sair aí fazendo alguns contatos, distribuindo alguns cartões, né, para levar quentinhas, num preço acessível, ou seja, de repente isso pode ser uma forma de você, se você está desempregado nesse momento porque perdeu, porque já não estava trabalhando, tudo que for ligado à alimentação, com entrega, né, com delivery, vai estar favorecido nesse momento. Tudo que é entrega residencial, qualquer serviço de entrega, se você tem afinidade com essa atribuição, ou seja, tem aí muitas empresas, farmácias, pizzarias, contratando pessoas, principalmente quem tem moto, né? Então, assim, porque tudo agora virou entrega domiciliar. Então, assim, quentinhas familiares, né, num preço bom e com entrega, tem uma boa possibilidade. Doces, bolos, salgados, tudo isso, artesanato, né? Ou seja, artesanato ainda, ou seja, apesar do artesanato ser um supérfluo nesse momento, mas ainda tem pessoas com poder de consumo, né? Que às vezes se depara com uma oferta de uma peça que ele estava precisando, que já estava pensando em comprar, e aí a pessoa, de repente, vai e vende, né? Então, nós temos que vender e entregar, né? Então, é uma venda associada a uma entrega, logicamente, com todos os cuidados que a gente tem que ter, máscara, andar com álcool gel o tempo todo, né? E ter todos esses cuidados aí que a gente precisa ter. Produtos e serviços vendidos pela internet. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Muitas empresas que vendem pela internet, por exemplo, Americanas.com, Magazine Luiza, que tem a Magalu, né? E algumas outras empresas até de fora do país, elas permitem que você crie um portalzinho, um site, uma landing page, que é muito fácil de fazer. Eles já dão até os templates prontos, você só coloca ali as imagens dos produtos e você passa a ser um revendedor dessas empresas. E todo produto vendido, ele remunera, ele tem uma comissão. Alguns te dão um produto por um preço mais barato, você coloca um markup no preço e vende, fica com aquela diferença, e outros te dão uma comissão. Por exemplo, o Magazine Luiza, você pode abrir a sua loja virtual, né, como sendo do Magazine Luiza, e usar as suas redes sociais, o seu nível de influência, o seu networking, o seu relacionamento pessoal, tá certo? E divulgar isso, e de repente ter uma loja sua virtual vendendo esses produtos ligados a essas empresas. É muito fácil, você entra lá nos portais e lá tem todo um explicativo, né? Você vai rapidamente entender, compreender como é que pode fazer isso. Você está em casa, está sem uma atividade, então essa pode ser uma alternativa que você pode pensar, né? Então, assim, eu anotei aqui essas coisas para a gente não perder nada, né? Então, assim, com relação ainda à internet, você pode, existem plataformas que você pode ancorar ali, alguns cursos que você pode dar. Se você tem alguma aptidão de dar, por exemplo, curso de artesanato, aula de inglês, aula de teclado, de violão, aula de canto, alguma virtude que você possua, que você domine bem e que você pode transformar isso em conhecimento através de ensino, né, de aulas bem planejadinhas, tem muita gente que agora já se voltou para isso e está dando certo, está dando certo. Talvez você vai dar umas cabeçadas no começo, porque na questão, por exemplo, de como filmar a aula, de como usar, por exemplo, letteres para dar mais didática àquela aula. Mas hoje o mundo da internet nos ensina, ou seja, o Dr. Google nos ensina tudo, a gente aprende tudo, né? Então você consegue aprender tudo, né? Então você pode dar aulas de culinária, aula de um monte de coisa pela internet. Pensa nisso, se você se interessar, se faz parte de uma virtude que você possui, se isso te inspira, você pode mergulhar nesse entendimento e você certamente vai compreender como fazer isso, né? Então, assim, uma coisa, para finalizar essa parte, abrir para as perguntas,
Se você está naquela condição de receber o auxílio emergencial pago pela Caixa Econômica, não deixe de fazer. Eu sei que muitos brasileiros aí, em torno de um terço, não conseguiu se cadastrar. Eu queria até sugerir para a comunidade, para a nossa querida igreja, de repente montar aí um tipo de serviço ligado a algum ministério da própria comunidade, para orientar as pessoas que não estão conseguindo, por exemplo, se cadastrar, que não acertaram, que deu alguma coisa errada, que não conseguiram avançar nesse cadastramento, né? Mas, assim, não desista de forma nenhuma, porque é um direito seu, você tem esse direito. E o que mais me preocupa é porque esse um terço, provavelmente, deve ser o terço das pessoas que mais carecem, daquelas que não têm um celular habilitado para esse cadastramento, que tem que pedir um favor, né? Então, provavelmente, esse um terço que ainda não conseguiu se habilitar deve ser o terço que mais necessite, que mais precise. Então, não desista desse valor, tente, insista, peça ajuda, né? E se a comunidade puder, junto a algum dos seus ministérios, disponibilizar algum tipo de serviço nessa natureza para a comunidade ao redor ali da igreja, seria bem interessante, né? Então, assim, e para quem perdeu o emprego, você usa o teu seguro-desemprego, né? Usa o teu seguro-desemprego, dá entrada, né? Imediatamente, porque você vai ter aí alguns meses até que essa poeira baixe, a gente compreenda para onde é que a humanidade vai novamente nesse novo normal, depois que toda essa poeira baixar. Acredito que a economia vai sofrer percalços por um bom tempo ainda, não vai ser uma saída fácil, nem uma saída rápida, vai ser uma saída lenta, né? E o problema é mundial, mas todos nós temos que estar esperançosos e com muita decisão pessoal de não se acomodar ao status quo e não desanimar de forma nenhuma, né? Nós podemos, de alguma forma, preencher o nosso espaço e seguir avançando, né? Fazendo alguma atividade, sustentando as nossas famílias, não desistir. Então, você que ainda não conseguiu se cadastrar no auxílio emergencial do governo através da Caixa Econômica, insista, peça ajuda, não pare, né? Pequenos negócios. Eu sei que está difícil aí as linhas de crédito para pequenos negócios. Eu soube que só 1% dos pequenos empresários conseguiram acesso às linhas de crédito, mas a Caixa Econômica e o Banco do Brasil continuam abertos para esse nível de empréstimos, né? E aí tem uma carência de 6 meses, com do juro de 2,5% e 36 meses para pagar. É um dinheiro barato. Se você é um pequeno empresário, se você tem um pequeno negócio, está precisando desse recurso para manter o seu negócio vivo, né? Então, procura se informar, né? Liga para o gerente da sua conta, conversa um pouco com ele, tenta se habilitar, porque é um dinheiro barato, com carência e com um alongamento bom de prazo para pagar. E as empresas maiores, o que é que elas estão fazendo? Elas estão fazendo uso da legislação que foi aprovada, que é reduzindo a jornada de trabalho e na mesma proporção os salários, e o seu colaborador não é demitido. Então, ele recebe, digamos que ele reduziu em 25% a jornada de trabalho. Então, reduz 25% do salário. Ele recebe 75% do salário da empresa e 25% do salário recebe do governo através do seguro-desemprego, desse recurso, de forma que o empregado recebe o valor total e a empresa não tem o custo da demissão, porque uma demissão gera um custo muito alto, né? Você tem que pagar férias proporcional, 13º proporcional, a multa de FGTS, você tem, né, toda rescisão gera um custo adicional. Então, se você está nesse perfil de empresa que pode suspender a jornada de trabalho proporcional à redução do salário, é mais interessante do que demitir, né? Porque você, ao mesmo tempo, preserva uma vaga de trabalho, ou seja, você preserva uma família, né? E, de certa forma, você tem uma redução no custo com aquele colaborador e ainda não tem o custo da demissão. Então, assim, com relação à economia era isso. E voltando para a ambiência bíblica, o que eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, antes de abrir para as perguntas aqui, é que a nossa esperança tem uma avalista. A nossa esperança tem uma fundamentação muito clara. A primeira fundamentação que nós temos são as promessas de Jesus Cristo para a nossa vida. E Ele nos prometeu coisas maravilhosas. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, em quaisquer circunstâncias, em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer lugar. Essa promessa deve alimentar o seu coração,
a manter a sua esperança viva em Cristo Jesus. Ele disse, não andeis preocupados com nada. Olha as aves dos céus e os lírios do campo. Olha como eu cuido deles. Não vou cuidar de vocês, que é a obra-prima da minha criação. Deus está no controle, Deus continua no controle da sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele diz mais, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Ou seja, eu vou. Isso está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou, mas eu vou, sabe por que eu vou? Eu vou porque eu vou para preparar lugar para vocês. E sabe por que eu vou preparar lugar para vocês? Porque eu só quero estar aonde vocês estiverem. Eu quero que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. Tem uma promessa mais linda do que essa? O próprio autor da vida, o nosso lindo e doce Jesus, quer que nós estejamos aonde ele esteja. Né? Ele diz assim, eu posso todas as coisas. Né? Paulo nos ensina, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, naquele que me fortalece. E quando Paulo diz isso, ele está dizendo o seguinte, eu posso ter muito, posso ter pouco, posso estar com fome, posso estar saciado, né? Posso estar passando dificuldade, posso estar bem, posso todas essas coisas, boas ou difíceis, naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Lá no Salmo 37, a palavra nos ensina, entrega o teu caminho ao Senhor, os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele vai agir, ele continua sendo Deus, ele vai agir. Então, quando a gente compreende essa palavra que está no Salmo, a gente entende que a gente precisa conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer o nosso Jesus, para quanto mais a gente conhecer, mais a gente amplificar a nossa fé. E quanto mais a gente amplifica a nossa fé, mais a gente se entrega, mais a gente se deleita nos braços. E quanto mais a gente se entrega, mais a gente descansa, né, pela confiança que nós temos nele, pela dependência que nós exercitamos nele. E isso produz no nosso coração a paz de Cristo. Essa paz que a Bíblia diz que é a paz que o mundo não compreende. Então, assim, se você vai mais um salmo lá, o 121, diz, levanta os meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, e vai continuar vindo, né? E lá ainda nos salmos ele diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Meu irmão e minha irmã, sempre amanhece. Então, a nossa esperança tem fundamentos. E o primeiro fundamento são as promessas do nosso lindo e doce Jesus. O segundo fundamento é que nós não estamos falando de uma ficção, de uma história. Lá no interior chama história de Trancoso. Nós não estamos falando de uma história, de um filme. Nós estamos falando de uma vida real. O Deus revelado no Jesus de Nazaré pisou nessa terra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Decidiu por conta própria abrir mão da sua glória para vir morar nessa terra com a gente, se misturar com a gente, para habitar entre nós e em nós. Né? Então, a nossa esperança tem fundamentos, as promessas. Deus que se fez gente habitou entre nós, né? E nós temos também a fundamentação na ressurreição de Cristo. Ou seja, a ressurreição do nosso lindo e doce Jesus é para nós a ressignificação da nossa vida e é um instrumento que dá todo sentido à nossa fé. Então, meu querido e minha querida, tenha essa paz, receba essa paz no seu coração a despeito do coronavírus. Viva essa perfeita e completa alegria que Paulo nos ensina. E Paulo, quando fala aos filipenses, a chamada... Tem 99 versículos. E em 20, ele fala de alegria e de contentamento. Só que ele estava preso, prestes a ser morto em Roma. E ele mesmo diz que levou 5 vezes 39 açoites. Foi açoitado de vara 3 vezes, naufragou 3 vezes. Mas assim, ele fala 20 vezes em alegria, preso, prestes a ser condenado e morto. Por quê? Porque que a alegria dele é Cristo Jesus. Ele tinha uma mente cristificada, uma vida cristificada. Então, o Paulo é um exemplo de quem experimenta a paz acima das circunstâncias. Né? De quem experimenta a alegria completa acima das circunstâncias. De quem experimenta a esperança inequívoca em Jesus acima e a despeito de quaisquer circunstâncias. Então, a nossa esperança tem fundamento.
continue firme, continue esperançoso, que a gente vai poder sair dessa situação tão difícil de uma forma mais... Vamos sair mais experienciados, vamos sair com mais músculos, nós vamos sair... Porque quando Deus permite que a gente passe por um deserto, é porque Ele quer que a gente saia lá do outro lado mais assim, experimentado nele, fortalecido nele, com o nosso caráter forjado. Então, assim, são muitas dificuldades, mas tem jeito. Comece organizando as suas finanças, tá certo? Organizando, mas de verdade, com disciplina, analisando todos os seus gastos e planejando uma nova meta de gastos para frente. E todo mês batendo real versus planejado. Ver se você está atingindo. E se não estiver atingindo, você tem que fazer alguma coisa, que nós chamamos de girar o PDCA. Ou seja, você planeja, você começa a executar, reduzir o gasto, aí você checa, estou atingindo? Se a resposta for não, opa, então tem que colocar uma ação corretiva aqui, corrigir para poder atingir essa meta, para eu bater essa meta de gastos e ter um orçamento equilibrado. A primeira coisa que a gente precisa fazer hoje, nesse momento, atualmente, é reordenar as nossas despesas, reorganizar nossas despesas, né? E nos prepararmos para esse período até que a poeira comece a baixar. E aí a gente libera para algumas perguntas aí, bater algum papo com os nossos irmãos queridos. Que bênção, irmão Nacélio. Foi assim, riquíssimas informações, foi uma verdadeira aula. Com certeza abençoa inúmeras vidas. A gente tem 15 minutos, a gente vai abrir para algumas perguntas, então se você quiser fazer alguma pergunta, o momento é esse. Eu recebi algumas perguntas aqui por WhatsApp, tanto no ambiente familiar, o dia a dia mesmo, ali da família, como também relacionado à igreja. Então, enquanto algum irmão coloca alguma pergunta, eu vou te fazer uma aqui. Ao longo de um período, me questionei se isso estava certo. Eu e meu marido dividimos alguns pagamentos fixos de casa, né? O marido e a esposa dividem os pagamentos. Porém, tanto eu como ele não sabemos quanto cada um ganha, né? Aí a pergunta é, isso não é um problema hoje, mas está errado? Isso pode acarretar em algum problema futuro? Não, nem está certo, nem está errado. É um jeito de ser. Acho que deve ter uma transparência familiar, né? É muito legal se você puder dividir, compartilhar isso com o seu cônjuge, né? Então, se os dois trabalham, né? Ou seja, e os dois partilham, digamos assim, do pagamento das contas familiares, eu acho que não tem problema nenhum você, por exemplo, dizer, até porque, por exemplo, se um está com um nível de renda melhor do que o outro, esse que tem um nível de renda melhor pode assumir um pouco mais o compromisso, né? Um pouco mais de compromissos das despesas familiares. E eu acho que é uma demonstração, inclusive, de uma relação mais intensa e transparente, né? Entre o casal. E se isso acontecer de uma forma tranquila, eu acho que é benéfico, é saudável, e pode fortalecer até a própria relação. Legal. Conta conjunta é um problema? Ela pode confundir os limites individuais e abrir margem para discussões? Eu acho que sim. A conta conjunta é um problema, eu acho, porque... até porque hoje não é necessário mais. É melhor você sentar na mesa, cada dizer, minha receita é essa, vou me responsabilizar por essas contas. Você fala, a minha é essa, eu me responsabilizo por essa. Tá legal? Tá legal. Perfeito. Cada qual tem a sua conta. E hoje é tão fácil abrir uma conta, você abre uma conta até pelo celular, um desses bancos digitais, né, que é uma inovação. Porque o problema da conta conjunta não é nem a questão de um confiar no outro, não tem a ver com a questão da confiança, é a questão do controle mesmo. Às vezes você emite um cheque, faz um pagamento achando que tem uma conta e o outro usou e não deu tempo a avisar, daqui a pouco você tem uma surpresa. Então, assim, eu não vejo como algo essencial, né? O essencial, para mim, é a conversa em torno dessas responsabilidades assumidas. Eu acho que esse encontro ao redor de uma mesa, né? Assim, até exercitando essa relação familiar saudável, benéfica, muito legal, é você dizer, puxa, vamos repactuar aqui como é que faz, e chegar a um acordo conjunto. Eu acho que isso é muito mais saudável e mais necessário nesse momento. Tá, só mais uma pergunta para a gente finalizar, referente à igreja. Neste tempo de pandemia e confinamento, como deve ser o comportamento do cristão
diante dos dízimos e das ofertas. E ele acrescentou mais, se devo solicitar apoio à igreja local caso esteja passando por dificuldades financeiras por conta da pandemia. Sim, claro. Eu costumo dizer o seguinte, que as comunidades que compreendem que igreja é corpo, que nós somos corpo, nós somos a igreja, e que muitas vezes nós não somos consumidores de culto meramente. O culto para uma igreja madura e também pura é um instrumento de encontro. A gente vai para encontrar as realidades dos irmãos uns com os outros. Nesse encontro de realidades, a gente se encontra com a palavra, a gente se encontra com o estudo, a gente se fortalece. Então, assim, as igrejas que têm o pleno sentido do que significa ser corpo, essas igrejas não vão ter dificuldade, porque os seus membros, aqueles que vão manter os seus empregos, vão manter as suas rendas, eles vão continuar, digamos assim, sendo leal, fiel aos seus dízimos e ofertas. A nossa comunidade, ela está assim, né? Assim, quem pratica o dízimo continuou praticando, né? Aqueles que conseguiram preservar os seus empregos, independente da gente se reunir num templo, numa estrutura física ou não. Então, assim, se você conseguiu preservar o seu trabalho, a sua renda, você continua... eu acho que esse exercício de gratidão... Porque, na verdade, o dízimo é uma mentira quem diz que a gente está dando para Deus. Não é para Deus. Ou seja, Deus... isso não é uma verdade. Quem usa desse apelo, ou seja, está usando de um apelo, do apelo de uma forma que não é correta. Que não é correta. O dízimo é para as pessoas que confiam naquele ministério, que sabem que aquele ministério faz um uso adequado desse recurso para abençoar pessoas, para abençoar vidas, né? Para manter um braço social, para ajudar pessoas e para manter a estrutura, né? Para manter a missão de evangelização. Então, assim, é importante que a gente saiba que é para isso, né? E assim, só que no meu caso específico, a minha relação com a questão do dízimo é uma relação é um exercício de dependência e de gratidão que eu tenho a Deus. Ou seja, a nossa comunidade ela se preocupa muito em abençoar pessoas, tanto é que não tem templo, a gente uma hora está aqui, outra hora está lá. Nesse momento agora a gente congrega no auditório do Colégio 7 de Setembro, que a gente tem uma despesa pequena. Por quê? Porque a gente quer abençoar pessoas. Então nós temos o braço social do Procica, que são as crianças, alguns pastores do interior que a gente também dá algum tipo de ajuda, outros ministérios que a gente acaba somando esforços juntos. Então, o que nós queremos é abençoar pessoas, queremos ser uma comunidade abençoadora, né? Então, assim, a nossa comunidade compreende isso. Então, estando reunido ou não, estando no templo ou não, eu creio que a nossa comunidade continuará do mesmo jeito. Então, uma empresa que tem esse nível de consciência não vai sentir os dramas da pandemia. Agora, se alguém da comunidade realmente está em dificuldade, a comunidade tem que se empenhar para ajudar. Né? O pastor Carlinhos costuma dizer lá, brincar um pouco, né, que na hora que a gente faz o momento dos dízimos e de ofertas, se você pode ofertar, mas oferte, porque se você confia nesse ministério, agora se você está em dificuldade, vem aqui, mete a mão e tira e leva. E se você tiver constrangido em fazer isso, procura um da gente no final do culto que a gente vai tentar te ajudar de alguma forma. Então a igreja, a comunidade tem que colocar isso como um ponto fundamental, importante, né, de tentar de alguma forma, na medida do possível, socorrer os irmãos da comunidade que estão em alguma dificuldade. Amém, amém. Bênção. A gente está caminhando para o final, temos aí 6 minutinhos. Eu queria agradecer demais a tua participação de novo, na série, que o Senhor continue abençoando sua vida, com sabedoria, sua casa, sua família. Vocês são muito especiais para a nossa comunidade. Então, eu queria pedir agora que tu fizesse uma oração pelas famílias, de uma forma geral, aquelas famílias que estão passando por grandes dificuldades, né? Que a gente sabe que realmente está um momento difícil, tanto dificuldades financeiras, como também de saúde, né? Muitas famílias em luto, muitas pessoas realmente enfermas. Então, eu queria pedir que tu fizesse uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Amém. Vamos orar então, né? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse momento que nós estivemos aqui, Senhor Deus, reunidos em torno da Tua palavra, Senhor Deus, para um assunto delicado, difícil. Amém. Nós queremos te glorificar pelo dom da vida, Senhor, te glorificar pela vida, te glorificar, Pai, porque em Ti nós podemos ter a esperança inequívoca, Senhor Deus. Em Ti nós podemos ter a alegria completa e perfeita.
Em Ti nós podemos ter essa paz incompreensível para o mundo, acima e a despeito de quaisquer circunstâncias, Pai. Nós vivemos esse momento, Senhor Deus, tão delicado, tão difícil, para as pessoas, para a vida, para as famílias. E, Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos esse momento. A Tua palavra diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, conforme o Teu plano, o Teu propósito e o Teu tempo, Senhor Deus, vem na direção do Teu povo, dos Teus filhos, Paizinho. E traz em primeiro lugar essa Tua paz, a maravilhosa paz, Senhor, a compreensão de que o Senhor continua no controle de todas as coisas, de que o Senhor continua no controle da vida, Deus. Leva a Tua paz para todos os corações, Deus, a Tua esperança e a convicção de que o Senhor é Deus, de que o Senhor continua sendo Deus e que o Senhor continua controlando todas as coisas. Pai, nós te pedimos muito especialmente, Senhor Deus, pelas famílias enlutadas com as perdas dos seus entes queridos, por esse drama, por esse mal tão perverso do coronavírus, Deus. Que o Senhor possa estar levando a Tua paz e o Teu conforto para todas as pessoas que perderam os seus entes queridos. E nós te pedimos também, Deus, que o Senhor esteja, Paizinho, médico de todos os médicos, ali, nos leitos de hospitais, Senhor Deus, levando a Tua paz, o Teu conforto, a Tua certeza de cura, Paizinho, para essas pessoas. Senhor Deus, cuida desses médicos e enfermeiros, de todos esses profissionais da área de medicina. E nós já te agradecemos tanto pela vida deles, por esses heróis, entre aspas, dos nossos dias atuais, Deus. Cuida de cada um deles, Pai, preserva-os para que eles estejam rígidos, saudáveis, para que eles possam continuar atendendo as pessoas, Paizinho. Cuida de quem está cuidando e cuida de quem está sendo cuidado, Deus. Leva a Tua cura, Senhor Deus, a Tua restauração completa. E interrompe, Deus, interrompe esse ciclo de morte. Em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, nós nos rendemos ao Teu senhorio, nós nos rendemos à Tua vontade, Senhor Deus. Nós nos colocamos debaixo da Tua vontade, Senhor Deus, e estamos aqui declarando que queremos isso, porque é o melhor lugar para nós estarmos. Mas, Senhor, o nosso desejo, Paizinho, é que o Senhor interrompa esse ciclo de perdas e o nosso desejo é que o desejo do Teu coração coincida com o nosso, Paizinho. Pai, alivia, Senhor Deus, que esse mal possa passar rapidamente, Senhor Deus. Abençoa as autoridades, dá sabedoria às autoridades do Brasil e do mundo, Deus, para que eles possam liderar, Senhor Deus, com propósito, com integridade, em prol da vida, Senhor Deus, das suas atividades, para que cada vez menos pessoas precisem morrer. Toda vida poupada é importante, Deus. Auxilia-nos, inspira-nos, abençoa-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor e a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Amém, irmão. Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima. Grande. Até uma próxima. Muito obrigado. Alegria grande. Prazer. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, hoje a gente falou sobre o aspecto financeiro. Sábado a gente vai ter aqui a companhia do pastor Paulo Maurício, né? Ele que vai falar sobre o aspecto emocional. E na segunda a gente encerra esse programa sobre família e quarentena com o pastor Carlinhos Queiroz, que vai falar sobre o aspecto espiritual. Então se programe, sábado e segunda às 20 horas. A gente conta com a participação de todos vocês. Eu quero aqui agradecer ontem o Matheus. Comentou com os irmãos que eu passei por um processo cirúrgico, né? Eu tive um cálculo renal, mas estou bem, já estou em casa, como vocês puderam perceber. Então, quero agradecer todas as orações, todas as mensagens. Muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E até a próxima. Espero vocês aqui, sábado, às 20 horas. Tchau, tchau.